Boa noite, igreja, tudo bem? Eu, Cléber Pizão, estou aqui de volta mais uma vez, substituindo o pastor Rogério na apresentação do Oração e Ação. Hoje, o Oração e Ação Jovens que vai ao ar. Eu aproveito para recapitular a nossa programação aqui do YouTube. Ontem, às quartas-feiras, você confere o Oração e Ação Estudo Bíblico. Hoje, quinta, o Oração e Ação dos Jovens. E na sexta-feira, o Oração e Ação Kids, uma programação super especial para as crianças. Todos esses vão ao ar às 7h30 da noite aqui no nosso canal do YouTube. No domingo, às 9 da manhã, EBD dos adultos no aplicativo Zoom. Às 10h30, o culto dominical matinal. Às 3 da tarde, a Escola Bíblica Dominical das Crianças, também no aplicativo Zoom. E o culto da noite começa às 7h30, que é o nosso culto em família. Se você não tem acesso ao Zoom, à plataforma, não sabe como utilizar, eu estou deixando aqui os telefones da igreja, 3283-6047 ou 3283-6048 e o WhatsApp também, se você preferir, para tirar suas dúvidas e saber como acessar. Você vai ser muito bem-vindo na nossa EBD. Se você tem contato direto também com o irmão Milton Bahia, pode procurá-lo que ele vai te orientar como acessar o Zoom, as nossas EBDs e os nossos estudos. Vamos lembrar dos nossos pedidos de oração, lembrando dos macros, nos pedidos grandes que a gente precisa fazer e sempre lembrar de orar, que é pela nossa nação, pelos profissionais de saúde, tanto os que estão em hospitais quanto os que fazem pesquisa, também os nossos governantes, pelas decisões a serem tomadas diante da Covid-19, também os pastores, líderes das igrejas que precisam ter discernimento nesse momento, e também os missionários que continuam no campo, alguns retornaram, outros estão no campo ainda, tomando todo esse cuidado, que o Senhor possa abençoá-los e que você possa também contribuir com esse projeto de missões. Aproveitando para agradecer a fidelidade dos irmãos com relação aos dízimos e ofertas, a gente tem acompanhado isso, a igreja tem conseguido sanar suas despesas mensais e a gente tem conseguido também ajudar missões, fazer missões na nossa região, com distribuição de cestas básicas, todo o trabalho social que a irmã Zimeri comanda na igreja há tantos anos, tem funcionado também devido à contribuição dos nossos irmãos. Agora os pedidos de saúde, lembrando da irmã Rejane, minha mãe, a irmã Marilac também e a Juliana Lessa, que passam por situações de saúde que precisam de uma oração especial e eu peço que, como igreja, a gente possa orar por elas. Pedi também pela Viviane, pela Vivinha que trouxe a mensagem ontem, que passa por um momento difícil, toda a família também, Vivinha, Simone, a Edna, a Albira, que o Senhor possa cuidar e abençoá-los também. Rafael Venturotti tem uma mensagem também com agradecimento, não um pedido de oração, mas um agradecimento. Ele agradece pelos pais que tiveram Covid, mas se recuperam bem, assim como o cunhado Renato, que teve alta, a irmã dele também, a Renata, agora sim teve alta e ambos se recuperam muito bem em casa. A cunhada Neuzinha teve sintomas, mas se recupera bem também em casa. A Luzia também teve sintomas, mas já está se recuperando. Ele e a Rafinha estão bem, não tiveram sintomas, graças a Deus. Ele pede que a igreja continue orando para que eles permaneçam bem também e se recuperem plenamente dessa situação da Covid. Eles que se cuidaram tanto durante todo esse período acabaram também sendo pegos pela Covid-19, mas agora tudo se recuperando, tudo indo bem. Amém? Quero apresentar para vocês quem vai trazer a mensagem hoje, um rostinho conhecido já, a Ana Clara, Clarinha vai trazer para a gente a reflexão de hoje do Oração e Ação Jovens. Eu volto daqui a pouco para a gente orar por ela e fechar esse Oração e Ação. Clarinha, tá contigo. Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para mais uma reflexão, do Oração e Ação da Juventude. E hoje eu pensei em trazer um tema dessa pequena reflexão com algo que eu tenho sentido há algum tempo, que eu acho que é válido a gente refletir um pouquinho. E o tema dessa reflexão é: não desista de você, porque Cristo nunca irá. Eu separei alguns textos aqui que vão embasar essa reflexão, essa palavra que eu vou trazer para vocês, que é bem simples, mas que fez sentido primeiro para mim, porque eu acho que tudo aquilo que a gente passa para os outros a gente tem que viver, senão não é verdadeiro, sabe? Pelo menos é a minha experiência, Tudo que eu trago para falar é algo que me incomoda primeiro, que eu faço, que eu sinto que eu faço,
e depois eu transformo isso numa palavra para passar adiante, né? Porque não existe ninguém perfeito, eu muito menos, tenho uma série de defeitos. E, querendo ou não, isso é até, entre aspas, bom quando a gente vive, né, quando a gente tem esse costume de gravar mensagens e fazer pequenas reflexões, como a gente faz no louvor e tal, porque primeiro a gente vive e sente na pele para depois a gente poder aconselhar. Então aquilo é muito mais palpável, né? Não é da boca para fora, e os conselhos são verdadeiros. Então esse tema, né, essa palavra é algo que tem ecoado na minha cabeça há algum tempo já, e eu decidi transformar isso numa mensagem pra gente refletir um pouquinho hoje. Vamos lá? Então, eu separei alguns textos, eu prometo que são poucos, eu não vou fazer vocês ficarem viajando na Bíblia, não. E os 2 primeiros textos que eu separei estão no livro de 1 Coríntios. E o primeiro deles está lá em 1 Coríntios 6, 12 a 14. Eu vou dar um tempinho para vocês abrirem. Eu vou abrir aqui também para a gente ler juntos. 1 Coríntios 6, de 12 a 14. E depois o 19 e o 20. Vamos lá? Tá escrito assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é lícito. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir ao Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitou. Agora o 19 e o 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. E agora, eu vou pedir para você abrir 1 Coríntios 16 e 17. Que também está nessa temática, né? E fala assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Bom, e o que eu quero dizer com tudo isso, né? Eu queria falar um pouquinho hoje sobre autocuidado, saúde e autoestima. Por quê, né? A gente hoje, agora quase um ano, está vivendo um momento muito delicado, de muitas incertezas, assim, principalmente futuramente, né? Sobre o futuro. E isso, assim, gera em mim, eu acho que gera em todos nós, um conflito, né? Uma certa ansiedade. Aqueles que já são ansiosos naturalmente sofrem, sei lá, 2, 3 vezes mais. E por isso que eu sei que essa palavra vai ser uma palavra válida, né? Então, como a gente leu nesses textos, né, de 1 Coríntios, Deus fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que foi um presente dado por Ele. E que o nosso corpo, apesar de ser nosso humanamente falando, não é nosso espiritualmente, né? Porque Deus comprou o direito do nosso corpo com o sangue de Cristo na cruz, né? O sacrifício que lavou todos os nossos pecados. Então, o nosso corpo, na verdade, é dele. Tudo é dele, né? E a gente é um conjunto, né, de corpo, alma e espírito. E eu não acredito que ninguém aqui gostaria de viver num lugar sujo, num lugar escuro, num lugar mal cuidado.
bagunçado. E essa é a analogia que eu acho que Cristo quer passar aqui pra gente, né? O Espírito Santo habita dentro de nós. Mas quem gostaria de habitar num lugar que faria mal à sua própria saúde, né? E também quando a gente deixa de cuidar da nossa saúde física, todas as outras os outros âmbitos da nossa vida são afetados, o espiritual, o emocional, e tudo é desbalanceado, né? E como ele falou, a gente é um conjunto de corpo, como eu falei, na verdade, a gente é um conjunto de corpo, alma e espírito. Então, se a gente não cuida do corpo, como a gente quer ter uma relação saudável com Deus, ainda mais quando o espírito dele vive em nós, né? E pensando nisso, eu queria perguntar para vocês, né? Se você tem cuidado desse corpo, pensando que ele é, na verdade, o templo de Deus, né? E que deixar esse corpo de lado, muitas vezes inconscientemente, né? É um malefício que prejudica a nossa própria vida com Deus, né? Muitas vezes a gente viver uma vida não saudável, em vários sentidos, você pode estar pecando contra o seu corpo, como Deus fala em própria Coríntios 6, né? Através da imoralidade sexual, você pode estar pecando contra o seu corpo através de não cuidar da sua saúde, né? De não cuidar daquilo que você ingere, daquilo que você coloca para dentro. E isso tudo são coisas que nos afastam de Deus. E muitas vezes a gente não se atenta a isso, né? Porque muitas vezes a gente esquece que nós não somos nossa propriedade, né? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E tem vários textos, né, que eu poderia trazer aqui para embasar essa palavra. E um outro texto muito legal que eu separei tá em Gálatas 2, 20, que eu também vou convidar você a abrir, e eu tô com a minha colinha aqui no meu computador. E Gálatas 2:20 fala o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, esse é mais um texto, né, que embasa essa reflexão de que nós somos um conjunto só e que a gente precisa cuidar de todas essas áreas, né, do corpo, da alma e do espírito. A gente precisa nutrir o corpo com os alimentos próprios, não que você não possa viver de vez em quando comer uma besteirinha ou outra, essa não é a reflexão que eu quero trazer. Cuidar do seu corpo é muito mais amplo do que simplesmente ter uma dieta equilibrada. É você olhar para você mesmo com carinho, sabendo que todos os detalhes que foram feitos, desde o tamanho do seu nariz, o tamanho da sua boca, o tamanho da sua orelha, eles foram criados por Deus, eles foram pensados por Deus. Então, como é que você pode olhar no espelho, né, olhar a sua própria imagem, que é a semelhança de Deus, e achar que essa pessoa que está olhando para você não é bonita, né? Só porque a opinião dos outros conta para você, a gente tem que pensar muito fora desse padrão, né? A gente tem que lembrar que a gente é lindo para Cristo, né? Que Cristo nos criou a imagem e semelhança dele. Então, a nossa imagem é algo que Deus ama. E que Deus com certeza ficaria triste se percebesse que ele não ama aquilo que ele criou e que é dele, né? Que é você. Então, quando a gente aceita Cristo, né? Quando a gente se entrega a Jesus, a gente abre mão dos nossos direitos, né? Sobre nós mesmos, sabendo que o dono de tudo aquilo que nós somos é Cristo, né?
e que a gente tem que viver uma vida que dê testemunho a outros, né? Então, assim, desde a parte da alimentação, do cuidado com a nossa saúde, exercitar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito através da palavra, né? Essa é uma Bíblia muito legal de estudo, que já está até um pouquinho falhada. Eu ganhei há muito tempo atrás a Bíblia do Adolescente. Hoje eu tenho 23 anos, então acho que eu não sou mais adolescente, mas eu gosto muito de usar ela porque ela tem uma linguagem muito mais acessível. Então, exatamente o que está dito aqui nesses textos é o que eu queria trazer para vocês, né? Quando a gente se entrega para Jesus, quando a gente se entrega para Cristo, a gente está abrindo mão dos direitos sobre nós mesmos, sobre a nossa vida. Agora, quem conduz a nossa vida é Cristo, né? E como assim você acha que tem poder suficiente para não cuidar daquele lugar onde o Espírito dele habita, né? Não somente fazendo exercício, não somente comendo bem, mas também regando o seu espírito, a sua alma com aquilo que vem dele, né? Que é a palavra, que é a oração, que são os louvores. E, gente, eu não estou sendo hipócrita dizendo que você está fazendo isso, que você é errado. Eu estou gravando isso aqui e a pessoa que eu vejo refletida sou eu. Então, na verdade, eu estou falando para mim mesma, né? Eu não sou mentirosa a ponto de dizer que eu estou super conectada com Deus nesse tempo da pandemia. Eu admito que eu não tenho procurado muito Deus, que eu não tenho lido muita palavra, mas isso é uma coisa que tem que mudar primeiro na gente, né? Eu tô falando pra vocês, pra mim no caso, para que eu mesma possa ouvir as palavras que certamente não vêm de mim, mas que Deus colocou no meu coração. Então, que essa reflexão, que foi simples, que foi rápida, possa fazer morada no seu coração e mudar também um pouquinho da sua visão sobre você mesmo. Se você acha que você não é bonito o suficiente, que você não se encaixa nos padrões de beleza que a gente vê muito por aí, do olho claro, da pele lisa, do cabelo sedoso. Gente, isso é tão superficial. Deus se importa muito, muito além disso, né? E para Ele nós somos perfeitos. Você pensa, a gente foi feito à imagem e semelhança dele, e como que a gente tem coragem de dizer que a gente não é bonito, né? Então, assim, que a gente possa hoje refletir que a gente é um conjunto e que a gente precisa cuidar desse conjunto. Comendo bem, se exercitando, tentando ter uma rotina saudável, mesmo que a gente esteja impedidos, né, por causa da quarentena, mas que a gente possa principalmente regar o nosso corpo, né, com a palavra, né, com aquilo que vem dele, com aquilo que vai iluminar tudo aquilo que nós somos, né? E que a gente seja sábios também nesse momento, né? Não é um momento em que a gente pode estar juntos pelo nosso próprio bem e pelo bem das outras pessoas, porque Cristo nos ensinou que a gente precisa amar o próximo como Ele amou a igreja. Então, se a gente tem amor pelo próximo, sabendo que essa doença é uma doença tão cruel, que do dia para a noite pode tirar do nosso convívio pessoas que nós amamos tanto, nós vamos nos importar com a outra pessoa a ponto de nos isolarmos, né? Para não correr o risco de expormos essa pessoa a esse vírus tão cruel. Porque eu tenho certeza que você conhece alguém que já pegou, ou conhece a história de alguma pessoa que perdeu algum parente. Aqui na nossa igreja, infelizmente, a gente perdeu alguém muito querido recentemente, né, por essa doença, que foi a Dona Lida, que vai ser para sempre alguém que vai fazer falta no nosso convívio e que vai estar para sempre no coração de cada um da nossa igreja, né? E então que a gente possa refletir nesse momento, né? Que a gente possa cuidar de nós mesmos em todos os âmbitos, que a gente possa olhar para nós mesmos com mais cuidado, com mais carinho, com mais amor, e que
a gente lembre que o nosso corpo não é nosso, mas é templo do Espírito Santo. E se ele vive na gente, a gente precisa se nutrir daquilo que vem dele, né? Então, que você possa ficar com essa reflexão, que mais uma vez foi super simples, mas que fez sentido para mim primeiro, e eu espero que faça sentido para vocês também, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima. Que ótimo, Clarinha, uma mensagem especial, que a gente possa refletir na palavra de Deus, refletir nas nossas ações, que a gente possa caminhar cada vez mais no alvo de Cristo. Quero orar para agradecer por essa mensagem, agradecer pela sua presença também que esteve com a gente até agora. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado porque o Senhor tem cuidado do seu povo, obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de compartilhar através do YouTube, Pai. Muito obrigado por essa ferramenta, muito obrigado porque o Senhor tem preservado a nossa vida nesse cenário, Pai. Ainda que alguns tenham sido acometidos pela Covid, outros não, mas todo esse momento é muito tenso, é muito preocupante, e está durando tanto tempo, né? A gente está cansado, todos nós estamos cansados dessa situação, mas que a gente possa ter um pouco mais de paciência, dar um discernimento para tomar atitudes certas e que logo a gente possa estar novamente junto, com tranquilidade, vivendo aquilo que o Senhor nos deu a possibilidade de viver juntos, Pai, como igreja, em templo, mas que a gente possa lembrar que a igreja somos nós, onde quer que estejamos, independente de templo físico. Muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pela palavra trazida pela Ana Clara, Senhor. Muito obrigado também pelos agradecimentos do Rafael Venturotti, porque o Senhor tem cuidado da família dele. Pedimos, Senhor, que o Senhor preserve e cuide da vida da Rejane, da Marilac, da Juliana, da Simone, Viviane, Edna, Bira. Que o Senhor possa cuidar da saúde desse, Senhor. E que todos os outros pedidos que não foram colocados aqui, que o Senhor possa cuidar, tratar e fazer a sua vontade, Pai. Que a gente possa ver a tua mão sobre todas as coisas. Te agradecemos por isso, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã estaremos juntos novamente no Oração e Ação Kids, aqui no canal do YouTube, a partir das 7h30 da noite. Valeu? Até lá!